Bem, essa é a nossa primeira aula de dermatologia e que vai tratar basicamente de lesões elementares, né? As lesões elementares são o menor aspecto que caracterizam as lesões dermatológicas. É importante reconhecer, primeiro porque, se você reconhece a lesão elementar presente, fica mais fácil você lançar hipóteses diagnósticas compatíveis. Por exemplo, se você tem uma mancha acrômica, você tem que pensar nas doenças que produzem manchas acrômicas, como por exemplo o vitiligo, como piebaldismo. Se você tem vesículas, você tem que pensar nas lesões que formam vesículas, como por exemplo o herpes simples, e assim por diante. O outro motivo é que vocês precisam conhecer as lesões elementares para que vocês possam fazer as inscrições das lesões clínicas, né? E possam preencher adequadamente no prontuário. Então, nós vamos fazer um exercício com vários casos diagnósticos. Vejam essa criança, 3 anos de idade, com a presença de lesões em placa, né, formando crostas chamadas melicéricas, crostas amareladas, né, típicas do impetigo. A crosta é uma lesão decídua, é uma lesão que se desprende. Então, a crosta pode ser hemática, pode ser serohemática, pode ser melicérica, quer dizer, que lembra aquele aspecto amarelado, que é as crostas típicas do impetigo, infecção bacteriana típica do extrato córneo, bastante comum nessa faixa etária. Aqui vocês estão vendo uma criança, também um lactente, com essas lesões em placa porque tem relevo, né? E tem essa borda eritêmato descamativa, né? Formando, e também com acúmulo de algumas crostas hemáticas, né? Também era outro caso de impetigo bacteriano. Aqui vocês estão vendo um paciente com várias lesões pustulosas, pústulas essas de base eritematosa e que formam uma imagem em beijo, né? Quer dizer, se o paciente fechar a axila, vocês vão ver que as lesões vão confluir entre si. Então, a pústula é uma lesão de conteúdo líquido purulento. Era um impetigo bolhoso. Aqui vocês estão vendo um paciente com várias lesões nódulo-eritematosas, né? Com uma área central de pustulificação. Na verdade, isso aqui era um caso de furúnculo. O furúnculo é uma infecção bacteriana do pelo. Então, o pelo sofre necrose e é eliminado, como carnegão, que é aquela massinha branca que a gente vê. Então, começa com uma lesão pápulo-pustulosa e evolui para esse aspecto nodular. O nódulo é uma lesão sólida, mais palpável do que visível. Então, você sente bem ela pela palpação. Aqui vocês estão vendo uma placa, que é uma lesão que tem relevo, né? Uma placa constituída por numerosas pústulas, que são foliculares, né? É o antraz ou carbúnculo. É quando você tem uma infecção bacteriana de vários pelos confluentes, formando essa placa com acentuação folicular, pústulas foliculares. Aqui vocês estão vendo uma perna de um paciente que na verdade era uma lesão em placa eritematosa. Placa por quê? Porque tinha relevo, acompanhado de sinais logísticos, eritema e sinais logísticos. Era um caso de erisipela. Erisipela é uma infecção streptococcus, em geral por germes Streptococcus beta-hemolítico grupo A, pelo menos em 76% dos casos. Aqui, um outro caso em que vocês veem placa eritematosa infiltrada. Veja a acentuação folicular, aspecto em casca de laranja. Placa por quê? Porque tem relevo, né? Então, a erisipela pode eventualmente ser facial. Isso aqui era um caso de erisipela facial. Aqui vocês estão vendo um lactente com eritema e descamação em toda a superfície corpórea, gerando uma eritrodermia, né? Era correspondente à síndrome da pele escaldada estafilocócica, em que uma cepa de estafilococcus estimula a produção de uma toxina chamada esfoliatina, produzindo eritema e descamação difuso. A descamação, a escama, melhor dizendo, é uma lesão decídua, é uma lesão que se solta. E é totalmente diferente da crosta, porque a crosta é uma lesão fluida que sofre ressecamento.
e a escama é resultante do extrato córneo patológico. Aqui vocês estão vendo um paciente com várias lesões maculosas, mácula porque não tem relevo, hipocrômicas e confluentes na região lombosacra, correspondendo à hipomelanose maculosa, que é um distúrbio pigmentado da pele, que alguns acreditam está relacionado com a proliferação de cepas de Cutibacterium acnes, que produzem substâncias clareadoras. Então é mácula hipocrômica com lesões confluentes. É bom lembrar que a acromia é a perda total da melanina e a hipocromia é a redução da pigmentação. Aqui vocês estão vendo um adolescente que apresenta uma lesão em placa. Por que placa? Porque tem relevo, tem borda com relevo. Então o paciente apresenta uma lesão em placa com borda eritêmato, pápulo, pustulosa, vocês estão vendo aqui a pústula, né? E uma área central hipercrômica e descamativa. Observa-se também uma lesão com características semelhantes, uma lesão satélite na periferia. Era um caso de tinea cruris. Aqui vocês estão vendo, mais uma vez, uma lesão em placa com relevo, eritematose descamativa. Era um caso de tinea capitis, ou seja, uma infecção por fungo dermatófito com prurido. Paciente com membro inferior apresentava essa lesão com borda bem definida, borda eritêmato-papulosa, que delimitava a lesão. E vocês podem ver a presença também de alteração discrômica na unha e hiperceratose subungueal e descamação. Né? Então, uma paciente apresentava uma lesão em placa, de borda eritêmato-papulosa e centro exibindo eritema e descamação. Era uma tinea pedis, acompanhada por uma tinea unguel. Aqui um paciente que apresentava essa lesão em placa. Por que placa? Porque tem relevo. A placa é diferente da mácula. Mácula não tem relevo. Então a lesão em placa eritema descamativa na chamada zona da coroa seborreica, que é essa linha 1 centímetro além da margem de implantação dos pelos. Era um caso de psoríase. Aqui um paciente que tinha numerosas lesões pápulo-pustulosas no tronco e abdômen. Né? Aqui vocês estão vendo as pústulas de base eritematosa, correspondia a um caso de psoríase pustulosa. Aqui vocês estão vendo uma lesão em placa de bordas pápulo-pustulosas, que forma esse aspecto circinado. E o centro exibe eritema e descamação. Era uma tinea cruris, ou seja, uma infecção por fungos dermatófitos na região das nádegas. Aqui, um lactente que apresenta uma área central eritêmato erosada. Erosão é por perda de continuidade da superfície da epiderme, né? E a presença de numerosas pústulas satélites, né? Essa alteração típica da candidíase igno-crural. Então, o paciente apresentando lesão eritêmato erosada de bordas papulosas compatíveis com uma candidíase flexural. O contato com as fezes e urina desencadeia o processo. Aqui vocês estão vendo um paciente com uma lesão em placa, uma placa bem delimitada, eritêmato descamativa, cujas escamas têm esse aspecto prateado, são as chamadas escamas argênteas, e a lesão está numa área extensora, ou seja, é uma psoríase, que é o exemplo típico de dermatose eritema descamativa. Aqui vocês estão vendo outro caso de psoríase, mais uma vez com a formação de placas, porque são lesões com relevo, eritêmato descamativas e simétricas. Aqui um outro caso de psoríase, onde mais uma vez vocês veem lesões papulosas e em placa eritema descamativas. É bom lembrar que a pápula é a menor lesão sólida. Maior do que a pápula, nós temos o tubérculo, temos o nódulo, que é uma lesão mais palpável do que visível, e temos a goma, que é uma lesão inicialmente nodular, que sofre fistulização. Aqui vocês estão vendo uma flexura anticubital em que há a formação de placa, porque tem relevo, eritematosa, liquenificada. Liquenificação é a acentuação dos sucos cutâneos pelo ato repetido de coçar. E vocês veem essas crostículas hemáticas que nada são mais do que resultantes da escoriação da pele. E aqui, mais uma vez, a região da fossa
Popliter, em que vocês veem uma placa eritematosa, recobertas por crostas hemáticas e liquenificada, né, como vocês podem ver com a acentuação desses sulcos. Era um caso de dermatite atópica. Aqui vocês estão vendo uma região plantar em que há a presença dessas lesões sulcadas, que são fissuras. Fissuras são soluções de continuidade linear, fissuras ou Haggards. Então vocês veem várias fissuras e essa área eritema descamativa. Era um paciente que apresentava a chamada dermatite dos pés do atópico. Aqui um outro exemplo, mais uma vez, uma placa eritematose descamativa, também correspondente à dermatite do pé do atópico. Aqui vocês estão vendo uma dermatose simétrica que ocupa a área da sandália, caracterizada por placa porque tem relevo, eritêmato liquenificada e apresentando áreas de erosão, que é uma solução de continuidade linear. Era uma dermatite de contato ao couro do calçado. Aqui vocês estão vendo a pálpebra de um paciente que apresenta placa, porque tem relevo, eritematose liquenificada, resultante do ato repetido de coçar. Era uma dermatite de contato ao esmalte. O paciente, ao entrar em contato com o esmalte, coçava a pálpebra, resultando nesse processo. Aqui uma situação relativamente rara, um lábio em que a gente vê a formação de uma placa eritematosa, bastante liquenificada, com áreas exulceradas. A exulceração é uma solução de continuidade um pouco mais profunda do que a erosão. Era uma dermatite de contato à eosina do batom. E aqui vocês estão vendo um paciente com acometimento bilateral dos membros superiores, com a produção de pápula é menor lesão sólida, e placas eritematosas, que apresentava essa área mais, digamos assim, mais pigmentada no centro, né? Era um caso de eritema multiforme ou eritema polimorfo, uma dermatose que representa uma reação de hipersensibilidade a quadros infecciosos ou medicamentos e que recebe esse nome de eritema multiforme ou eritema polimorfo pelo polimorfismo lesional. Aqui a gente tem pápula, a gente tem placa, eventualmente a gente pode ter bolha e assim por diante. E aqui outro caso de eritema multiforme, produzindo atípicas lesões em placa com aspecto em alvo ou íris, né? Um outro caso de eritema multiforme, com lesões papulosa, pápula menor lesão sólida e placas eritematosas, que apresentam essa área mais isquêmica no centro, né? Um caso de uma criança que apresentava essa área exulcerada nos lábios, recoberto por escamas serohemáticas, né? Era um caso de eritema multiforme com importante envolvimento labial. Um paciente que apresentava essas lesões aqui. Vendo assim pelo slide, parece mácula, mas na verdade eram nódulos. Nódulos são lesões mais palpáveis do que visível. Então era o eritema nodoso, uma reação de hipersensibilidade a processos infecciosos e fármacos. Aqui um paciente que apresentava essa extensa área erosada, erosão, solução de continuidade superficial, recoberta por crostas hemáticas ou serohemáticas, né? E você observa com boa vontade a presença de algumas pequenas bolhas. Ou seja, era um pênfigo vulgar, uma doença bolhosa autoimune que evoluía com formação de bolhas e deixava como resultado áreas erosadas recobertas por crostas serohemáticas, chamado aspecto em bife sangrento. Aqui vocês estão vendo um paciente com vesícula e bolha. Qual é a diferença de vesícula para bolha? É o tamanho. A bolha é maior do que a vesícula. Aqui bolha de conteúdo citrino. Era um caso de dermatite herpetiforme, que está relacionada à enteropatia ao glúten. Aqui vocês estão vendo uma bolha hemorrágica. Bolha é uma lesão de conteúdo líquido. Pode ter conteúdo citrino, pode ter conteúdo hemorrágico. A bolha, quando é hemorrágica, provavelmente ela é subepidérmica, que é onde estão os vasos capilares. Então, o paciente apresentava bolhas hemorrágicas que rompiam, produzindo crostas hemáticas e depois resultando em cicatrizes eritematosas. Era uma porfiria cutânea tarda, uma doença metabólica. Aqui vocês estão vendo um paciente que tinha, na verdade, várias pápulas infiltradas, de cor eritema salmão e era compatível com a sífilis secundária.
Aqui um paciente que apresentava numerosas lesões em placa, eritema urticadas, também chamada de lesões ponfosas, típicas da urticária, uma condição que pode ser por natureza imunológica ou não, e que costuma ser causada por fármacos, processos infecciosos, aditivos alimentares ou ser espontânea. Aqui vocês estão vendo uma área edematosa na região periocular. Essa paciente apresentava uma condição chamada angioedema. Aqui, o mesmo angioedema afetando o lábio superior. Então, nós temos uma área com um edema significativo. Existe uma diferença de edema para infiltração. O edema é por líquido e a infiltração é por células. Aqui vocês estão vendo um paciente que apresentava essas extensas áreas exulceradas, sangrantes, recobertas por crostas hemáticas na região dos lábios e região palpebral. Era um caso de eritema de síndrome de Stevens-Johnson, que pode ser provocado tanto por infecção pelo herpes, micoplasma, como também por fármacos. Aqui, uma outra farmacodermia chamada necrólise epidérmica tóxica, frequentemente provocada por anticonvulsivantes, sulfas, anti-inflamatórios e lamotrigina, que é um antidepressivo, produzindo essa área erosada com descolamento necrótico da epiderme. Aqui vocês estão vendo as áreas de descolamento epidérmico, formação ocasional de bolha. Aqui o chamado rash morbiliforme, né? Caracterizado, rash maculopapuloso, em que você tem a lesão maculosa, eritematosa, e você também tem pápulas. Aqui você também tem um rash maculopapuloso na região das bochechas e mento, provocado pela vancomicina. Aqui vocês estão vendo, houve uma formação de uma bolha que rompeu, produzindo essa área de aspecto violáceo. E aqui vocês estão vendo uma mácula de aspecto eritematoso que deixou uma mácula hipercrômica residual. É o eritema pigmentar fixo, uma farmacodermia causada por anti-inflamatórios, tetraciclina, tá entendendo? Sulfas, fenolftaleína e vários outros agentes, em que toda vez que o paciente ingere o medicamento, a lesão se forma no mesmo local. Aqui vocês estão vendo a formação de bolhas, flictênulas e áreas de necrose. Isso aqui foi uma picada pela chamada aranha marrom, a picada pela Loxosceles. E aqui uma área em que formou inicialmente uma bolha que rompeu, produzindo uma área erosada. Era outro caso de eritema pigmentar fixo bolhoso. Paciente com várias lesões papulopurpúricas. Púrpura é quando há extravasamento de hemácias pela parede vascular. Então, isso aqui era um caso de púrpura palpável, era um caso de vasculite leucitoclásica, uma reação de hipersensibilidade relacionada a processos infecciosos, fármacos e várias outras etiologias. Aqui vocês estão vendo um paciente com várias lesões papulo-eritematosas, inclusive algumas lesões papulonodulares afetando o pênis e a glande. Era um paciente com sarna, né? Sarna é produzido por Sarcoptes scabiei e a reação de hipersensibilidade gera essas lesões papulonodulares, bastante pruriginosas. Aqui vocês estão vendo um paciente que tinha essas placas, que nada mais são do que a formação, placas com formação dessas escamas de coloração amarela enxofre, era chamada sarna norueguesa, a sarna com grande quantidade de ácaros. Aqui o slide não está nítido, mas vocês estão vendo a chamada seropápula. É uma pápula encimada por uma vesícula, bastante pruriginosa, múltiplas, era um caso de reação de hipersensibilidade à picada de inseto, prurigstrófilo. Aqui um paciente que desenvolveu várias vesículas agrupadas que se romperam, produzindo essa área erosada. A erosão é uma solução de continuidade superficial. Isso era uma herpes simples que já está numa fase de cicatrização. Aqui um dedo de um paciente onde várias vesículas agrupadas se confluíram e acabaram dando origem a uma bolha. Era o chamado panarício herpético, é o herpes que afeta o dedo do paciente. Aqui vocês estão vendo um pé de um paciente com uma área erosada, ceratósica e uma borda
de aspecto caloso, né? Era uma verruga plantar, né? Uma lesão de aspecto vegetante, lembrar que a vegetação é uma lesão isofítica, era um condiloma acuminado, quer dizer, uma infecção por HPV 6 e 11. E aqui, várias lesões papulosas no sulco bálon prepucial, a chamada corona surta. São vários fibromas que são às vezes estimulados pelo atrito, pela fricção, e que muitas vezes o paciente pensa se tratar em doença sexualmente transmissível. Aqui o paciente apresentando várias pápulas de aspecto umbilicado, de aspecto translúcido, molusco contagioso, uma infecção viral. Aqui um paciente com várias lesões papulosas e em placa, de coloração que varia do amarelo ao amarronzado ou enegrecido, lesões essas em pápulas e placas eritêmato hipercrômicas ceratósicas, compatíveis com ceratose seborreica, lesão benigna que se desenvolve com a idade. Aqui uma lesão cerada com bordas papulosas, pápulas essas de aspecto translúcido. Era um caso de carcinoma basocelular. Aqui uma lesão tumoral de bordas papulosas e o centro ceratósico, lembrando um aspecto de vulcão, um celotacantoma. Aqui um paciente com uma lesão úlcero vegetante de borda pápula infiltrada. Era a transformação maligna de uma úlcera de perna crônica, evoluindo para espino celular. Uma lesão papulosa aqui, de aspecto acinzenta azulado, névoas azul. Aqui um paciente com várias lesões maculosas e em placa, pigmentadas, compatíveis com névoas esplásico ou névoas atípico. Paciente com extensa lesão pigmentada, né, com vários nuances de cor, desde o eritema até áreas mais hipercrômicas e áreas aparentes sem pigmentação, que eram compatíveis com um melanoma de face. Aqui vocês estão vendo uma lesão nodular, pigmentada, com áreas de erosão e exudação, compatível com melanoma nodular, aquele melanoma que cresce em profundidade desde o início. Bem, eram esses os casos que eu queria demonstrar e espero que vocês estudem no livro-texto as diferentes lesões elementares. O que fizemos hoje foi basicamente um estudo, uma demonstração de vários casos com descrição de lesões elementares para facilitar a compreensão de vocês. Muito obrigado.